Existe um tipo de vilã clássica de comédia que a gente ama odiar, como a Heather Vandergeld, de As Branquelas. Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills. Aquela patricinha surtada que não sabe lidar com o menor não. É só alguém roubar o protagonismo dela que pronto. Vem chilique, vem drama, vem ataque de pelanca digno de novela mexicana. Ela é tão... Megan, fala você. Ela grita, faz biquinho, empurra as amigas e termina o dia passando vergonha em público com o rímel borrado e a dignidade evaporada. Pois é, parece que hoje tivemos uma exibição ao vivo dessa mesma cena, mas sem o glamour do cinema e com menos talento de atuação. Andrea Sagui, a Heather Vandergeld da Globo News, teve o seu momento de colapso emocional ao descobrir que Eduardo Bolsonaro não teve um mandato cassado. Foi um espetáculo, cara de indignação, frases truncadas, respiração ofegante. Só faltou jogar o microfone no chão e gritar: "Isso é uma vergonha!" A diferença é que no filme a Heather fazia escândalo por ter perdido um desfile, já a Sadi por ter perdido uma narrativa. E no fim as duas terminam iguais, tentando manter a compostura enquanto o público ri, porque nada é mais divertido do que ver uma vilã mimada perder o próprio papel de estrela. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, que ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. Tá ligado naquele momento de um filme em que o vilão tem certeza de que o herói foi derrotado? Mas aí toca uma musiquinha épica e o mocinho levanta do chão, limpa o sangue da boca e diz: "Agora é minha vez." Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na Câmara dos Deputados, versão tropical de Os Vingadores da República. E o protagonista do dia foi ele, Eduardo Bolsonaro, que a imprensa jurava ter descascado. O relator da ação no Conselho de Ética, Marcelo Freitas, olhou o pedido do PT para cassar o mandato do Eduardo e basicamente disse: me poupe. Declarou a inexistência do crime, a inviolabilidade constitucional das opiniões e ainda decretou o arquivamento da ação. A gente vai ouvir então o que disse mais cedo o delegado Marcelo Freitas, relator desse caso. A representação parte de uma premissa equivocada, a de que o representado seria, de alguma forma, responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas é, em essência, ato de soberania. No caso dos Estados Unidos, tais decisões são prerrogativas exclusivas de seu poder executivo e, em alguns casos, do Congresso norte-americano, conforme seus próprios marcos constitucionais. Traduzindo para o português, o PT tentou transformar crítica política em crime e o relator respondeu com: "Não, bebê." Enquanto isso, a turma do PT dizia que Eduardo agiu contra o Brasil nos Estados Unidos. Sério,
O homem vai para fora defender o país da censura, apoiar sanções contra um ministro que prende gente por tweet. E quem é acusado de agir contra o Brasil é ele. É tipo prender o bombeiro por apagar o incêndio errado. E o relator ainda lembrou: críticas, mesmo severas, fazem parte do debate democrático. Olha que loucura, um deputado defendendo o direito de criticar. Um negócio tão básico que deveria vir na bula da democracia, mas que aqui virou motivo para processo. Eduardo nem apareceu na sessão, claro, mas a Defensoria Pública da União mandou um advogado para defendê-lo. Porque, né, o Estado é tão democrático que até o defensor público teve que lembrar que opinião política não é crime. O advogado Sérgio Armanelli Gibson ainda reforçou: as declarações de Eduardo são manifestações políticas. Ou seja, o deputado falou de política, e isso chocou os democratas de ocasião. E aí veio o chilique. O líder do PT tentou alegar amizade entre o relator e o Eduardo, pedindo suspeição, tipo aquele aluno que perde o jogo e grita: "O juiz é amigo do meu primo". Claro, o pedido foi negado, mas o PT ainda pode recorrer, porque o pessoal lá confunde democracia com o filme do De Volta para o Futuro. Eles acham que dá para voltar e mudar o resultado até acertar. E foi nesse ponto que começou o melhor espetáculo do dia: o show de histeria da Globo News, ou como a gente chama carinhosamente, o galinheiro do Lula. A reação da assistente de palco do Nove Dedos e Mia Khalifa do jornalismo, Andréa Sagui, foi digna de Oscar. A mulher parecia ter visto o final de Vingadores Guerra Infinita, quando o Thanos vence. Rindo de nervoso, suando raiva, quase arrancando a calcinha pelo pescoço. É uma vergonha. Carta marcada. Ela berrava. Claro, né? Quando o gol é contra o comunismo, a arquibancada do PT vira a torcida organizada do apocalipse. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, Um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou para vocês. O que ele apresentou ali na argumentação como relator. Quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando: não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não está batendo, porque vocês escolheram um relator que eles sabiam que ele ia fazer isso. Então é só para dar uma satisfação, dizer a gente não deixou parado, ou era para de fato resolver? Tá difícil, né, Valdo? Mas a mesma Andréa, veja só, não achou vergonhoso quando o Boulos livrou o Janones das rachadinhas. Não achou carta marcada quando o Bolsonaro foi condenado num julgamento que parecia episódio de The Boys. Os juízes eram o advogado do Lula, o amigo gordo do Lula e o dono do Lula, o Xandão. Sadi disse que o voto era uma vergonha. Vergonha é vocês escolherem quais escândalos denunciar. A Vaza Toga, por exemplo, é o maior escândalo do judiciário brasileiro e a Globo News finge que é o programa da Cissa Guimarães. Ninguém viu, ninguém comenta. E, já que estamos falando de vergonha, cadê as críticas aos 10 arquivamentos de Renan Calheiros? Nenhum chilique, nenhum plantão, nenhuma lágrima de Valdo Cruz. Pois é, coerência virou produto de luxo. E quando o relator do caso do Eduardo arquivou o processo, o velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo, sempre ele, o apóstolo da choradeira jornalística, desabafou. É escandaloso. Contradiz o que o próprio Eduardo disse e documentou. Valdo deve ter sido picado por uma cobra do STF, porque está delirando em 220 volts. O deputado Marcelo de Freitas contradiz o próprio deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve encontro com o secretário do Tesouro, manteve conversa com assessores do secretário de Estado. Ele admitiu publicamente que trabalhou para que as sanções fossem aplicadas. Ele deu declarações dizendo que seriam decididas sanções pela lei Magnitsky contra o ministro Alexandre Moraes. Disse que estava trabalhando para que as sanções atingissem também a mulher do ministro, a Viviane Moraes. Bom, então se o deputado acha tudo isso apenas uma expressão
de sua opinião em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, eu não sei do que a gente está falando. Claramente foi um voto totalmente parcial, na minha opinião, em que ele pegou o parecer ali para defender outra pessoa. Ele não estava defendendo o Eduardo, porque o Eduardo, exatamente, Bolsonaro, foi totalmente na linha contrária do que ele falou. Né? Andréia, é escandaloso. Não tem outra expressão, outra definição para ser feita, porque ele contradiz o que o próprio Eduardo Bolsonaro disse e documentou. Esse pessoal da Globo News vive em modo Matrix. Tudo que desafia o sistema é fake. Tudo que agrada o regime é fato. E o Burraldo Cruz, coitado, virou uma espécie de enfermeira do Lula, o pai de santo do ladrão mor. Agora quer mandar até na CCJ da Câmara. Isso sim é um ataque à democracia, como diria a própria Globo News, quando o alvo é outro. Mas a obsessão que a Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, tem em relação ao Eduardo é quase clínica. A mulher fala mais dele do que de moda primavera-verão. Depois do arquivamento, veio com a grande revelação do dia, que ela ouviu falar que bolsonaristas apostam no fim das sanções americanas aos ministros e que Eduardo estaria a caminho de se tornar o novo Olavo de Carvalho. Sério. Eu conversando com lideranças da direita sobre essa situação, eles estão repetindo o seguinte, que o cerco não só está se fechando a Eduardo Bolsonaro, mas está piorando ainda mais porque Lula tem hoje essa relação, está se desenvolvendo, mas tem esse contato, nem uma relação, mas esse contato direto, sem intermediário com o presidente Donald Trump. E aí vem por etapas. O que o Eduardo Bolsonaro estava vendendo? Ele e Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, são os grandes articuladores, os grandes interlocutores do Brasil com a Casa Branca. De fato, isso foi subestimado, eles conseguiram ali, porque tem muito contato com o segundo, terceiro escalão da Casa Branca, conseguiram convencer o governo americano de que o Brasil é um problema, porque o ex-presidente Bolsonaro estava enfrentando o processo lá no Supremo da trama golpista. Até Sócrates Cavalcante foi aos Estados Unidos 2 dias depois de se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro para ver se Eduardo ele ia recuar. Eduardo não só não recua, como ele dobra a aposta. Então, lavaram as mãos sobre Eduardo Bolsonaro. E aí, estou contando todo esse preâmbulo, estou fazendo todo esse preâmbulo aqui para chegar na apuração de hoje, Dapi, que eles vendo o contato de Lula avançar com Trump, ou seja, a grande carta, a aposta da família Bolsonaro era Trump salvando, olhando para o Brasil e tentando ajudar a família Bolsonaro. Eles acham que a turma da direita acha que o Eduardo Bolsonaro vai ficar cada vez mais difícil ele conseguir voltar ao Brasil e já o veem como uma espécie de Olavo de Carvalho. O que significa isso? Vai fazer uma carreira lá, dando curso, vendendo livro, tentando consolidar uma base extremista, como o Olavo fez durante muito tempo com a turma de Bolsonaro do governo de 2018. A gente lembra que tem muitos seguidores, muitos fãs, né? Vamos colocar assim? Muitos fãs de Olavo de Carvalho do governo Bolsonaro que viraram, inclusive, ministros, para citar alguns, Ernesto, ministro do Itamaraty, Araújo, o próprio Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins. Então é como se a turma da direita, da política pragmática, estivesse vendo esse como um caminho natural para Eduardo Bolsonaro se a situação, de fato, continuar piorando para eles nessa relação melhorando entre governo Lula e governo Trump. Dapi. Ah, pronto. A Globo News agora virou cartomante política. Sadi tirou um tarô e viu o Eduardo vendendo livros nos Estados Unidos. Segundo ela, para esses bolsonaristas misteriosos que ninguém sabe quem são, o filho de Jair ficaria por lá, gravando vídeos e vendendo livros. E a base disso? Ouvi dizer. A fonte dela é tão confiável quanto uma nota de R$3 com a cara da Maria do Rosário. E o motivo da comparação? Eduardo tem uma livraria online que vende autores conservadores. Uau! Um deputado que lê e vende livros é ameaça à democracia. Se fosse uma loja de camisetas do Che Guevara, aí tudo bem, seria empreendedorismo em defesa da democracia. O que agora é Lula? E, já que estamos no terreno da ficção, vale lembrar da manchete brilhante da Sadi.
Com Lula-Trump, direita a ver cerco se fechando. Lula-Trump. Parece uma dupla sertaneja de Itamaraty. Lula e Trump, os magníficos do Alvorada. Meu Deus, não existe Lula-Trump. Houve um telefonema de 30 minutos, dos quais metade foi o tradutor tentando decifrar o portunhol do inferno do Lula. No fim deve ter sobrado uns 15 minutos de conversa real, e a Sadi já quer vender isso como se fosse uma aliança Lennon e McCartney da geopolítica. Trump atendeu o telefone por educação diplomática, não para fundar o partido dos amigos da Janja. Mas enfim, a pergunta que fica é, por que essa obsessão com Eduardo Bolsonaro? A resposta pode estar em uma palavrinha, pesquisa. Saiu a GERP e revelou que, se as eleições fossem hoje, Eduardo Bolsonaro ganharia de Lula com 41% dos votos válidos. É isso mesmo. O homem que chamavam de bananinha está descascando o mito do petismo. E aí, a esquerda entrou em colapso. Eles estavam prontos para enfrentar o Bolsonaro pai, mas agora surge o Bolsonaro 2.0, atualizado, bilíngue e com o patch de imunidade à lacração instalado. Eduardo virou o pesadelo do sistema, o verdadeiro glitch na Matrix, e é aí que entra a parte mais interessante da história, a estratégia. Existe um antigo estratagema chinês chamado fingir loucura enquanto mantém o equilíbrio. Eduardo parece ter entendido isso melhor que muita gente. Ele aceitou ser ridicularizado, chamado de bananinha, tratado como piada. Enquanto isso, lá dos Estados Unidos, tecia alianças com Trump, Bannon, Tucker Carlson, Elon Musk e mais meio elenco da resistência global ao globalismo. Enquanto o sistema ria, ele montava a rede. Enquanto chamavam ele de fritador de hambúrguer, ele fritava o establishment brasileiro. Foi um nó tático digno de Sun Tzu, com um sotaque de Copacabana. E agora o sistema acordou e percebeu o perigo. Eduardo é o antissistema com crachá de deputado, alguém que fala o idioma das redes e entende que censura não se combate com nota oficial, mas com exposição. E olha que ironia, hoje ele é atacado por narrativas mais do que o próprio pai. O mesmo establishment que achava que Bolsonaro era o chefão final, descobriu que tem uma sequência, tipo Velozes e Furiosos 11, o retorno de Eduardo. Agora é pessoal. A mídia tenta demonizar, o STF investiga crimes imaginários e a PGR o denuncia por coação, basicamente porque ele influencia demais. Traduzindo, o crime é ter influência, o castigo é o sucesso. E enquanto o sistema se desespera, o público começa a entender. A direita mundial está se conectando. Trump, Bukele, Milley, Meloni, todos parte da mesma corrente antiglobalista. E adivinha quem é o elo brasileiro? Isso mesmo, o bananinha virou banana atômica. A pergunta agora é, o sistema vai deixar isso crescer? Ou vai fazer o de sempre, tentar torná-lo inelegível, censurá-lo ou inventar uma nova teoria da conspiração? Uma coisa é certa, o sistema nunca tem medo de quem joga dentro das regras, mas entra em pânico quando aparece alguém que entende o jogo. Eduardo é isso, um jogador que aprendeu com o pai, mas joga em outro tabuleiro, com aliados que falam inglês, leem Olavo e não pedem licença para rir da Globo News. E, como toda boa saga política brasileira, isso é só o começo da trilogia. E no fim, a história se repete. Heather Van der Geld e Andréa Sadi, separadas por um roteiro, mas unidas pela birra. No cinema, Heather gritava, chorava e fazia escândalo porque não ganhou o troféu de rainha do baile. Já na Globo News, Sadi fez a mesma coisa. Só que o baile era o Conselho de Ética e quem levou o troféu foi o Eduardo Bolsonaro. A diferença é que, em As Branquelas, a vilã ainda era divertida de assistir. Já na versão jornalística, a Heather de Brasília só entrega a vergonha alheia em tempo real. O feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.